Se a gente fosse fazer um documentário da sua vida, por onde começaríamos? Pela época da escola, com certeza. Foi onde tudo começou, né? Meu nome é Patrick Garcia da Silva, conhecido na internet e no mundo dos games como Blackouts. E eu sou jogador profissional de Fortnite e youtuber desde que eu comecei a trabalhar com internet. Acho que a primeira lembrança que eu tenho na época da escola é que, tipo, quando era criancinha, que tinha o uniforme vermelho, que era das crianças, e o verde era dos mais velhos, né? Aí minha mãe falava que pra eu subir pro verde eu tinha que comer salada, que era assim que subia pro verde. Daí, acho que essa é uma das primeiras lembranças que eu tenho. E como era a sua relação com a escola? Cara, eu gostava bastante, mas dos amigos e da convivência e de uma matéria ou outra. Mas em geral eu preferia jogar. Porque eu nunca fui de ter muitos amigos assim na escola, né? Tipo, próximos mesmo assim, era no máximo uns 4. Geralmente, pô, na época da escola é onde você tem mais amigos, né? E, tipo, eu tinha colegas, né? Estudava na mesma sala que eu, enfim, conversava de vez e nunca, mais amigo eu tinha uns 3, até porque eu era um moleque mais dos games, né? Então, eu não fazia muito o que o pessoal gostava, não tava sempre nas mesmas coisas que o povo tava, então eu sempre era do contra. Então isso era meio que mal visto, né? Pelo povo da escola. Então tinha a questão do bullying, que isso daí você sabe como é que é, né? Tipo, todo mundo passa por isso, pelo menos uma vezinha. Mas no meu caso, eu passei bastante, sendo sincero, por conta de jogar, né? Por conta de não viver a mesma coisa que os outros. Tipo, isso era, na época, hoje em dia eu acho que é muito de boa, mas na minha época, que era o comecinho ali, era bem mal visto. Tipo, o cara só joga nerdão, sabe? Então... Como você lidava com o bullying que você sofria por jogar? eu não cedia, né? Tipo, os caras me alopravam e eu ficava mal, na época da escola, eu era criança, não tinha mentalidade pra lidar, né? Então, no começo sempre é difícil, pô, tu lidar com isso. Mas hoje, por exemplo, eu enxergo que foi uma coisa muito importante pra mim. Como assim bullying importante? Foi importante na preparação, né, pra vida da internet, que você sabe que é difícil lidar com críticas. Acho que no esporte em geral, né, não só no esporte, é difícil lidar com críticas, é muita crítica, é muita gente te apontando o dedo, falando o que tu deve ou não fazer. Então, eu acho que foi uma forma que a vida me fez de aprender muito cedo. Eu acho que foi um preparamento da vida pra isso. Era bem difícil, mano. Sendo sincero, mas eu nunca cedi, eu nunca deixei de jogar, porque lerdão, cara é nerdão, tipo, eu ignorava. Eu sou Eunice, eu sou a mãe do Blackouts, Black. Meu nick na internet é Tucabala. Então, esse negócio aí do bullying que ele falou aí, isso aí eu fiquei sabendo faz quando ele saiu do colégio que ele contou para mim isso. Eu não sabia disso, ele nunca falou para mim. Ele era uma criança normal, conversava comigo, ele era uma criança feliz, sabe? Então, isso eu fiquei sabendo depois que ele saiu do colégio, que ele falou para mim. Um dia ele sentou e falou isso para mim. Isso foi para mim, assim, um choque, porque até então eu nunca desconfiei de nada, sabe? As moças até que trabalhavam na minha casa falavam assim, nossa, eu nunca trabalhei numa casa que as crianças gostam tanto de ir para a escola igual os seus filhos. Porque nas outras escolas as crianças não querem ir para a escola e eles querem ir. Eles nunca reclamam de não ir para a escola. Eles nunca reclamavam. Eu acho que qualquer um que quer conquistar alguma coisa na vida ou que quer ser alguém e chegar num patamar alto na vida vai ter que passar por coisas do gênero e vai ter que ser forte e resiliente. Não tem outro caminho. Então, é a vida. É duro, é triste, mas... Cara, quando eu era criancinha ali 7, 8, 9, né, que eu não jogava online ainda, eu jogava só... eu jogava online, mas tipo MMORPG, que era o Tibia e o Rune, né, o Escape. Aí eu nadava. E
com frequência. E eu era bom na natação, e eu gostava, então... E eu até, né, competia ali. Claro que amador, né, criancinha, pá. Mas eu ganhava. Eu ganhava, e tem até uma história disso, que tinha um menino que fazia natação comigo, que ele estudava na mesma escola que eu. O Zé, ele era meio que um... Não era muito próximo dele na época, ele era meu colega, assim. E, como eu disse, eu era o cara que o pessoal fazia bullying, até quando eu era mais criança mesmo, mano. Fazia bullying comigo na escola e tal. E num belo dia ele jogou não, né? Nadou um campeonato de natação contra eu. E ele perdeu. E ele parou de nadar, ele contou pra mim isso abertamente, tipo, depois de 10, 15 anos, que ele parou de nadar porque ele perdeu pra mim. Porque era inaceitável perder pra mim. Entendeu? E ele literalmente parou de nadar porque ele perdeu pra mim. E ele falou abertamente pra mim isso e, tipo, caraca, mano, eu nunca ia saber disso, nunca, se ele não me falasse. Não tô falando que no caso dele é maldade porque ele era criança, então ele não sabia o que ele tava fazendo. Mas você percebe o tanto que as pessoas às vezes julgam e olham para as coisas que você faz com uma lente, um olhar que não passa nem pela sua cabeça, porque pra você não é problemático assim. Então, tipo, pensa, o cara perdeu pra um moleque que sofria bullying na escola e isso era tão inaceitável pra ele que o cara parou de nadar. Então, o aprendizado que eu tiro é de que, mano, às vezes as pessoas, elas se moldam, né, e vivem pela expectativa dos outros, que eu acho que foi o caso dele, né? Tipo, pô, imagina os caras contar na escola que eu perdi pra eles, os caras vão me zoar pra sempre. Sendo que, mano, não é sobre o outro, é sobre você. Sempre vai ser na vida. É você com teus problemas, é você que paga teus boletos, é você que vive tua vida, mano, que levanta da cama todo dia, que vai atrás das tuas coisas. Então, viver sobre a expectativa do outro é algo muito amedrontador pra mim, mano. E é algo que eu nunca cedi. Por exemplo, eu vejo muitos amigos influenciadores que deixam de fazer coisas com medo do que os outros vão falar, ou que justificam muitas coisas por causa dos outros. Eu tenho um negócio que, tipo, eu faço umas graças na live e tal, e os caras, vergonha alheia, não sei o que lá. Só que isso é sobre as pessoas, porque às vezes elas não entendem que pra mim é algo que eu simplesmente não importo, porque pra mim é libertador eu poder fazer o que eu quero. Eu acho que nada paga, né? Porque os caras vão postar lá no TikTok, tá passando vergonha, não sei o que lá, tá forçando, que eu vou deixar de fazer, porque pra mim é algo libertador, é algo que faz parte de mim. E eu nunca deixei, nunca vou deixar de viver e fazer o que eu amo e o que pra mim é certo por causa do outro. Porque pra mim o outro é o outro e eu sou eu, tá ligado? Então, eu acho que falta muito hoje em dia a rapaziada ser autêntica, né? Eu me chamo Pietro e, cara, desde o início, todas as histórias que vocês vão escutar, o Black, cara, foi pensando junto comigo, a gente aprontou muita coisa junto, cara. Cara, tenho muita história pra contar junto com ele, é um cara que eu sempre apoiei, sempre de jogos, né, a gente sempre conversou muito, cara, a gente via vídeo de madrugada inteira, vinha tudo, a gente vivia jogo, tipo, eu e ele, dentro de casa, como a gente, tipo, chegava da escola, ficava o dia inteiro, vendo vídeo de jogo, consumindo, jogando, até quando depois que meus pais chegavam, né, que a gente não podia mais jogar, como a gente jogava escondido, e ficava no celular, vendo vídeo, conversando antes de dormir e tudo, então era uma parceria muito forte. Era o dia inteiro sobre jogo, então sempre tive uma conexão, tipo, muito grande com ele, sabe, tipo, um carinho muito grande, assim, e uma relação muito boa, cara, muito boa mesmo. Cara, ele era muito disciplinado, eu acho, tipo, em relação a jogo, principalmente, eu e ele, então nunca tive problema de convivência com ele, como eu disse, e a gente, cara, curtia muito, tipo, eu vejo como um espelho pra mim, entendeu? Que a gente passava o dia inteiro junto, então se ele era, sei lá, tímido, eu também, tipo, era meio tímido, porque ele se via de inspiração, como, por exemplo, ele era um pouco mais velho que eu, ele né, 2 anos e meio, então tudo que ele fazia, eu fazia. Eu sou literalmente um reflexo dele, então o que eu me vejo é o que eu vejo ele, entendeu? A Delenir, que é a avó dele, né, de coração, tá? Não é avó de sangue. Ela cuidou do Patrick, acho que uns 8, 10 anos. Eu me chamo Delenir e eu tomei conta do Patrick desde que ele tinha 4 meses de idade. Né? Foi assim, um amor à primeira vista, que ele era muito fofo, uma criança muito boazinha, e eles me chamam de vó Dedê. Eles me adotaram como vó e
E eu tenho eles como se fossem meus netos verdadeiros. Para mim não tem diferença nenhuma. Então, eu sou suspeita de falar dele. Ele era muito bonzinho, ele era tímido, né? Mas é muito obediente. Como que eu vou falar que ele fazia? Ele não fazia nada de errado, não. Tudo que ele fazia para mim estava certo. As coisinhas erradas que ele fez foi só pro bem. Foi só pro bem. Quando ele começou, eu fiquei assim meia preocupada, porque a mãe dele, a Tuca, sempre falava para mim: se eu souber de alguma coisa, eu te mando embora. E a gente saía de manhã e falava, não deixa eles jogarem. Só que sabe quando você fala para uma criança, não faz isso? Eu falava, não faz, aí que ela fazia. Então, às vezes eu falava, ele tem que fazer a lição, faz a lição primeiro. Ó, nós vamos jogar. Aí não fala nada para minha mãe, tá? Eu falei, tá bom. Mas se ela pegar a Patrick, vai ser uma briga. Até que um dia ela pegou realmente, né? Ela apoiava eles, sabe? Os dois apoiavam. No entanto, que um dia eu saí, eu falei, tô desconfiada que esses meninos estão jogando. E eu perguntava para ela, ela falava que não. Aí um dia eu falei, eu vou embora, eu vou pegar esses meninos no Fraga. Aí eu cheguei lá, quando eu abro a porta, eles sempre deixavam a chave virada, que aí eu não conseguia abrir. Só que nesse dia esqueceram a chave assim. Foi bem no dia de eu cismar e eu abri a porta, ele sentado na mesa, jogando. Eu falei, eu sabia, eu enlouqueci. Aquele dia eu enlouqueci mesmo. Fiquei doida com eles, doida. Falei, não é possível. E a avó dele, na época, ela foi até mandada embora. Aí depois, no fim, acabou que passou 2 outras pessoas lá, mas não era igual ela, a dedicação que ela tinha por eles. Aí a gente pegou ela de volta. Aí não teve jeito, aí já vi mesmo que não tinha mais jeito e nós acabamos aceitando, que não tinha saída. Aí eu tenho muito orgulho, né? Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa família, né? E da vida deles, né? Porque eu acho que a consideração é recíproca. Eu trabalhava de segunda a sábado, chegava à tarde, quando chegavam, eles estavam jogando, e eu falava para eles, vocês fizeram a lição? Fez, mas na verdade não tinha feito. Eles mentiam, falavam que tinha feito e não tinha. Tanto ele quanto o irmão dele. E eles não faziam as metas, né? Aí eu fui um escape, coloquei na natação. Outro escape, inglês. E Kumon também, para ocupar todo o tempo deles, para eles não ter tempo para jogar. Mas nem assim resolveu. Olha, tem muitas mães que perguntam para mim, várias mães, sabe? Aí eu comento com elas, eu falo, olha, eu já passei por isso, é difícil, mas não tem jeito. Quanto mais você segura, você não deixa, eles fazem é pior. Então é melhor vocês aceitarem. Eu era muito criticada na época, sabe? Pela família, por amigos, era bem criticada. Porque falava, esses meninos vão sair todo mundo, que é o que o pessoal pensa. Porque jogo com tiro, né? Você tem que ficar sempre de olho, eu sempre ficava. O Patrick estava falando com alguém, deixa eu falar com esse menino aí, para ver realmente se era uma criança. Eu sempre ficava, sabe, em cima, nunca larguei mão. Sempre. Deixa eu falar com esse menino aí. Os meninos tudo me conheciam, que eu falava, eu pegava o fone, opa, tudo bem? Oi, a mãe do Black. Aí eu via que era uma criança realmente, porque os medos dos pais é isso, ser um adulto por trás. Eu quero ver a foto. Aí o Patrick fazia, eu via, você entendeu? Sempre, sempre, sempre. E eu falo isso para as mães. Libera, mas fica sempre em cima. Sempre em cima. Sempre tem que vigiar. Não adianta. Na minha cabeça, eu acho que se eu não jogasse, eu ia entrar em abstinência. Não sei o que ia acontecer. Mas eu, como pequeno, eu falava, cara, eu tenho que jogar. Não sei o que vai acontecer se eu ficar sem jogar. E aí, cara, a gente jogava a tarde inteira. Tipo, por exemplo, chegava da escola, meus pais almoçavam em casa. Na hora que eles saíam, dava 10 minutos. Mano, eu olhava até na janela pra ver se eles passavam com o carro na avenida pra ir embora, pra ver que já tinha descido e já ia jogar. Sabe, tipo, aí dava umas 6h30, que é o horário mais ou menos que eles chegavam, ficava perto, a gente já parava de jogar, já ia colocar o carregador no freezer pra dar uma gelada, o notebook, e pra ficar, não ter nenhuma pista, sabe? E tipo, a gente fazia isso durante anos, fez durante a infância inteira.
Não teve como, sempre dava um jeito de fazer alguma coisa pra jogar, não teve como. Vamos dizer que é orgulho que eu me sinto, porque se a gente tivesse feito isso, talvez o meu irmão não estaria onde ele está, até eu. Então eu vejo como um orgulho essa história, não tenho vergonha de contar. Cara, acho que desde o começo, né, quando eu jogava Mine for Fun, 2014 ali eu já tinha um sonho, só que eu não tinha um PC bom e nem as coisas, os mecanismos essenciais. Também não sabia editar vídeo, então eu comecei a pesquisar, comecei a aprender, comecei a gravar e gostava de gravar e via que eu conseguia entreter o público, via que eu conseguia conquistar um público, que eu tinha um diferencial de estar fazendo um negócio ali por amor, então eu colocava muita vontade, me importava muito com como o vídeo ia ficar, o que eu tava passando para as pessoas. Então, eu tinha certeza, mano, na verdade. Tava tentando pensar aqui, mas eu tinha certeza de que era aquilo que eu queria fazer, porque era um sonho, né? Era muito distante. Eu olhava para aquilo e falava, cara, eu preciso trabalhar muito, eu preciso fazer muita coisa. E às vezes eu não enxergava o caminho em si. Eu tinha uma dúvida na minha cabeça de, pô, como que eu vou fazer para chegar lá? Mas eu tinha certeza de que se eu trabalhasse e tentasse, eu chegaria. O primeiro contato que eu tive assim, com criação de conteúdo foi com o Monark, Venom, Leon e mais alguns outros youtubers de Mine da época, bem no comecinho ali. Então, querendo ou não, eles não foram a minha inspiração, porque eu fui pro YouTube em 2015, 2016 e eles já tinham meio que parado com Mine, mas eles foram minha chama inicial ali. E meu lado de criador de conteúdo começou no HG, que é o Hardcore Games, né? Um modo de jogo do Minecraft, que é um Battle Royale dentro do Minecraft. E eu assistia outros youtubers que também jogavam isso, que era o Selbit, o Fênix BR, se eu não me engano, também jogava. Enfim, tinha alguns, o Resident Evil também, como que eu posso me esquecer. Mais alguns youtubers que gravavam HG na época, e na época que eu cheguei, eles já tinham quitado. E aí eu peguei e falei, pô, tá, vou começar a jogar HG agora, vou ver o que os caras faziam. E aí eu vi os vídeos dos caras, vi que os caras faziam gameplay comentada. E aí eu peguei e comecei a gravar vídeo de Mine comentando minha gameplay no HG. Só que eu era muito nerd do lado competitivo, né? Então eu sempre queria melhorar no jogo. E aí juntava habilidade com comentário bom. Então juntou o lado competitivo com o lado de criador de conteúdo. E aí foi o diferencial, porque era um cara bom que sabia criar conteúdo. Cara, como foi o primeiro dia que você decidiu gravar? Cara, eu lembro, como se fosse ontem desse dia, que eu fui atrás de pesquisar como é que fazia pra gravar. E eu vi que tinha um programa que chamava HyperCam 3, se eu não me engano, que era um vermelho. E era meio ruinzinho a qualidade, mas era o que tinha, e era o que rodava no meu PC, porque o Fraps era muito pesado, né? Não dava. Aí eu gravava assim, tipo, uns videozinhos bobinho mesmo, pra ir começando e tal, pra ver a qualidade. E esse foi realmente o meu primeiro contato, que foi quando eu baixei o HyperCam 3 e comecei a gravar. Minecraft teve um baita impacto na sua vida, né? Cara, foi importante porque é onde eu comecei, né? É onde eu tive meu primeiro contato sério mesmo, né? Foi onde eu tive disciplina, tive consistência, porque eu postava bastante vídeo. A gente tem uns 200, 300 vídeos ali de Mine, se eu não me engano. Comentava todas as gameplays, eu editava meus próprios vídeos, eu assistia os meus próprios vídeos. Então foi ali no Mine que eu me moldei, me preparei pra ser quem eu fui no Fortnite, entendeu? Sempre, todos os jogos que a gente jogava, ele era melhor que eu. Então, cara, eu tentava de tudo e ele sempre continuava sendo melhor que eu. Aí a gente viu que ele tinha um grande talento. E todo mundo queria jogar com a gente, porque a gente era o melhor. Então, sempre vi um potencial. E eu sempre motivei ele. Se você perguntar pra ele, cara, eu acho que foi a pessoa que mais me motivou ele na vida. Então, por exemplo, cara, joga, pra até comprar o computador, o primeiro computador dele, a gente juntou uma grana, né, da escola e eu ajudei ele a comprar. Então, eu sempre apoiei ele e mantive ao lado. Antigamente tinha um negócio que você conseguia comprar os jogos online. Tipo, até hoje tem, óbvio. E só que não tinha limite para dividir. Então você conseguia comprar um jogo e dividir entre 5 amigos.
Então a gente comprava, tipo, criança, né? A mãe normalmente não dava muito dinheiro, assim, ainda mais pra jogo. Fala assim, não precisa. Aí a gente comprava e dividia. Sei lá, comprava uma DLC de um COD que era R$ 20, que era tipo camuflagem de arma, e dividia entre os 5, cada um dava R$ 4. Todo mundo era o mais feliz do mundo, sabe? Então fazia diversão e a gente dividia, todo mundo. Meu pai e minha mãe, né, eles foram criados numa época diferente, né? Tipo, hoje em dia é muito mais acessível a informação sobre os jogos, né? Hoje em dia a gente sabe que não é porque o cara joga um GTA que ele vai se tornar agressivo e sair por aí fazendo besteira, que era uma coisa que na época era muito mal vista, até o próprio Counter-Strike era muito mal vista na época. Então, tipo, meu pai e minha mãe tinham uma visão diferente, então eles queriam o quê? Que eu estudasse, que eu fizesse faculdade, que eu tivesse um bom desempenho na escola, e não que eu ficasse jogando, então eles me proibiam de jogar. Eu podia jogar só de final de semana e até às 11 horas. Só que todo mundo sabe, né, hoje em dia, que não dá pra você ter um bom desempenho nos jogos, você ser um cara esquilado se você não jogar. E eu sempre fui tryhard, eu nunca gostei de ser ruim. Então eu ficava tipo, pô, mas eu vou jogar 3 dias até 11 horas da noite, enquanto os caras jogam todo dia, eu vou ser ruim. E aí eu e meu irmão tomamos a liberdade de jogar escondido dos meus pais. Meu primeiro sonho foi ser youtuber, e é meio controverso isso, porque o youtuber ele precisa se comunicar bem, ele precisa mostrar o rosto, e eu tinha que apresentar um trabalho na escola ou na facu mesmo, né? Porque eu mostrei o meu rosto depois da época que eu entrei na facu. Antes eu gravava com minha voz, mas sem o meu rosto, porque eu tinha muita vergonha. E até meio controverso, porque eu era uma criança e um adolescente que, quando precisava se comunicar a público, eu travava, assim. E até que um amigo meu brinca, né, o Lulu, de bater um calorzinho. E é real, batia um calor em mim que eu ficava vermelho, parecendo um pimentão e, mano, suando de nervosismo, de estresse, assim, de tipo, o que as pessoas vão falar e se eu travar? Então eu tinha bem essa vergonha quando era adolescente, quando era criança, então é bem controverso. Conforme eu fui crescendo, eu fui perdendo, né, essa vergonha, eu fui me desenvolvendo, porque tem aquela história de você ter que dar o primeiro passo, né? Nem sempre você vai começar na perfeição, e não foi meu caso mesmo, sabe? Eu era bem inibido, né? E aí, conforme eu fui gravando e vendo que tinha gente que gostava, fui recebendo feedback, pô, da hora, mano, pô, legal, a gente vai ganhando confiança, né? Porque a gente precisa, querendo ou não, ser validado minimamente, pô. Também não dá pra eu falar que, tipo, nunca liguei. Pô, no começo eu ligava pra opinião dos outros, isso é inevitável. Conforme você vai se desenvolvendo, você vai crescendo, você vai amadurecendo, você para de ligar. Mas no começo era um feedback positivo, então eu ficava feliz, né? Pô, tem gente que tá gostando, então talvez eu não seja tão ruim assim, né? Talvez eu não me comunique tão mal, talvez eu tenha algo a oferecer. E aí, conforme eu fui crescendo, e na verdade eu só mostrei o meu rosto porque eu sabia que eu precisava. Que se eu não fizesse isso, eu não ia ir além. Porque eu sabia que as pessoas tinham que ver como eu era, pra isso espalhar a minha imagem e, consequentemente, eu crescer. E também para as pessoas terem uma conexão comigo, né? E aí foi por obrigação, mano, porque a primeira vez que eu postei, eu lembro que eu testei 1 milhão de ângulos antes de mostrar o rosto, se eu tava bonito ou não, e falando assim, ó, meio assim, ó, tem até o vídeo no meu canal lá, especial de 50 mil, que eu mostrei assim, ó, meio com vergonha. Então, foi pra mostrar o rosto, foi difícil, mano. E mais difícil ainda foi pra colocar o rosto na thumb, velho. Aí foi pra aceitar de vez. Que foi o Strang, né, meu thumb maker, que infernizou minha vida. Ele falou, não, Black, não dá. Se você quiser ir um passo além, se você quiser furar a bolha, você vai ter que colocar o teu rosto, mano. Não dá pra ficar só voz. As pessoas têm que saber quem você é. Olharem a tua imagem pra o quê? No próximo vídeo elas olharem, ó, é o vídeo desse cara, vamos ver. Então o Strand foi o grande responsável de eu colocar o rosto na thumb, porque eu não queria, mano. Tanto é que colocaram meu vídeo lá na sala de aula uma vez, lá pegaram minha intro, colocaram mó alto lá, e os caras começaram a me zoar. Então, tinha a intro, né? Fala galera, aqui é o Blackout, não sei o que lá. Aí os caras pegou e botou altão. Fala galera, beleza, aqui é o Blackout, isso aqui é gameplay de HG. Aí os caras, oxe e tal. As pessoas que não conheciam, né? Tipo, tinha os moleques que sabiam que eram meus amigos, mas os povo que não sabia começou a, oxe, que isso? Os moleques, é o Patrick, não sei o que lá. Aí começaram a me zoar. Inevitável, pô. Isso daí é um negócio que eu vejo que é normal. Eu acho que quando você faz algo, é meio... As pessoas vão levar meio mal o que eu vou falar, mas é verdade. Quando você faz algo meio fora da curva e fora da realidade das outras pessoas, as pessoas tendem a olhar aquilo como estranho, né? Que foi o meu caso.
Hoje em dia, pô, eu trombo o pessoal sempre me elogia, sempre apoia, né? Porque viram que deu certo. Mas na época era estranho, né? Até, pô, youtuber, tipo, eu era o único ali da sala, o resto queria ser o quê? Médico, engenheiro, no máximo programador. E eu não, eu queria ser youtuber, então era tipo um bagulho muito fora da curva ali pra eles, muito estranho, né? É um julgamento que, querendo ou não, é chato, é ruim pra pessoa que sofre, mas na época eu entendi como algo plausível, né? Porque era algo estranho, entre aspas, né? Porque, pô, hoje em dia é muito normal, mano. É que a rapaziada não entende que a minha época foi a transição entre trampo e influencer. Foi ali na minha época a transição. Hoje em dia é completamente normal. Ninguém vai te zoar porque você quer ser influencer, velho. Na minha época era tipo coisa de louco, assim. Você é louco? Você vai deixar de trabalhar? Você é louco? Até que teve uma vez que meu pai perguntou pra mim, quando eu era bem criança, né? O que que eu queria fazer da minha vida. Aí eu falei pra ele, pai, eu quero ser jogador profissional. Aí ele falou pra mim, é você que não trabalha não, pra você ver. Ele falou desse jeito pra mim, eu nunca vou esquecer desse dia. Mas é normal, né? Tipo, plausível, era um negócio surreal. Então eu acho que o bom de mim é que eu entendi que o que eu queria fazer era algo fora da curva. Então eu entendia o julgamento, sofria, mas eu entendia. Como é que foi pra você o seu primeiro dia de aula? Eu nunca vou esquecer, porque o professor perguntou a idade de todo mundo, né? E ele perguntou a minha. Eu falei 17. Ele falou: o que que você tá fazendo aqui? O professor da faculdade falou pra mim: o que que você tá fazendo aqui? Ele olhou pra minha cara e falou isso, velho. E eu nunca vou esquecer disso. E eu, tipo, até pensei na minha cabeça, nem eu sei. Foi bizarro. Falou, ó, ele tá mal, ele não quer ir mais, ele não vai, ele falou que ele que tá pirando, não tá legal, entendeu? Ele não tava bem. Ah, vamos dar uma chance pra ele, vamos ver o que vai acontecer, deixa ele falou que ele coisa. Tá bom, então vamos. Mas não foi do meu agrado, se eu falar pra você que foi, não foi, eu não queria, e nem acredito que nem o dela também na época não foi, né? Mas fazer o quê? Aí quando ele pegou e falou isso, que ia parar a faculdade, ia fazer isso, ia jogar, ia fazer live, ia postar pro YouTube, beleza. Aí falamos, então agora a gente vai ter que acompanhar isso de perto para ver o que está acontecendo, o que é, como funciona, para entender, porque a gente não entendia, né? Aí depois a gente começou a acompanhar, ia em evento quando tinha as coisas, a gente ia, acompanhava para tentar entender, né? Porque os valores. Aí ele começou a falar alguns valores para nós e a gente fala: meu, não é possível. Isso aí não é verdade. Isso aí tem alguma coisa errada. Não é. A gente se mata de trabalhar, trabalha tanto, a gente sabe como que é duro, né? Como é difícil de ganhar o dinheiro. E ele mostrava uns números, algumas coisas assim que para nós era fora do normal, né? Da realidade. Eu acho que o que fez meu pai e minha mãe ceder mesmo foi quando eu assinei o contrato com a Animo, que era uma plataforma de streaming chinesa, que estava me pagando na época $10.000, que era um dinheiro surreal, que até minha mãe achou que era golpe, né? Minha mãe ficou preocupada, mano, porque era muita cláusula, era 50 páginas de um contrato que um moleque de 18, 19 anos estava assinando para ganhar R$ 35.000, que é fora da realidade. Eu não acreditei. Eu achei ainda fiquei achando que tinha alguma coisa errada. Mas não, cumpriram. Aí eu e o pai dele, na época, ficamos todos empolgados. E a gente estava numa situação meia complicada, né? Então, pra gente aquilo era que a gente via, ele mostrava os vídeos dos outros meninos, né? Então a gente já começou a olhar de outro, sabe, de outra forma, assim. Aí foi onde a gente começou, aí começamos a apoiar ele bastante. Quando eu larguei a facu no final de 2017, 2018. O Fortnite ficou em hype em março, então meio que eu não tive esse tempo pra gelar, porque meio que logo foi muito no time, entendeu? Eu larguei a facu e a oportunidade já veio. Então eu acho que teve, mas não ruminou na minha cabeça, não foi um bagulho que eu fiquei rodando atrás do rabo, não. O medo do próximo passo. Sempre tem, é normal. Então, não de que não ia dar certo, mas o medo de mudar. Ah, vou botar minha cara na thumb, vou ter que me comunicar melhor, porque
Não é como se fosse uma competição, mas você precisa, por exemplo, quem que tava fazendo vídeo de Forte na época? Charchock, Muop, Flex, esses caras, os caras eram muito bom, tá ligado? Então qual que ia ser meu diferencial deles, que eu pensei? Meu diferencial deles ia ser de que eu ia comentar minha gameplay, ia criar um conteúdo, só que eu sou bom. Nada contra os caras, mas falar que eu não era superior a eles no jogo é uma mentira. Então eu sabia que eu era superior a eles no jogo e que eu ia fazer um conteúdo bom quanto dele, só que meu diferencial ia ser que eu era bom. Entendeu? E que eu era um jogador profissional. E esse ia ser meu diferencial. E foi meu diferencial. A gente tinha comércio de bebida, né? Então era um ramo muito, ainda, muito visado, né? Porque mexia com muito dinheiro, bebida é muito caro, entendeu? E a gente tinha vários caminhões na rua, tinha 2 lojas e várias outras na rua, na farmácia. A gente era muito visado, parecia coisa de louco, é um negócio que não tem explicação. Parece que tinha um imã que chamava. Dia 16 de abril de 2014, os caras entrou na minha casa. Era meu aniversário de 15 anos, aí entrou 6 bandidos. Aí foi até bizarro, porque eu lembro, né? Tava eu, minha avó e meu irmão assistindo na sala, esperando meu pai e minha mãe chegar. Aí quando eu tava chegando em casa, vi um carro me seguindo, né? Aí encostei pro lado esquerdo, deixei ele passar. Quando ele passou, eu abri os portões, eram 2 portões, desci com o carro. Na hora que eu comecei a descer a rampa assim, eles voltaram de ré, desembarcaram e entraram tudo pra dentro de casa. Aí minha avó, eu acho que entraram aqui em casa. Aí eu fui ver. Aí eu fui na área do churrasco, né? Que a gente fazia churrasco na lateral. E essa lateral, ela tinha umas grades que dava pra você ver a garagem. E aí eu vi meu pai assim, ó, na porta, na parede. E aí eu já voltei pra cozinha, pra sala e falei, vó, estão entrando aí em casa. Os 2 viram, o Patrick viu, ele com a minha cabeça, entendeu? Subiram com ela, me seguraram lá embaixo. Aí eu falei pro meu irmão, esconde o celular e vamos esconder os notebook. Aí nós pegamos os notebook e escondemos o celular na cueca, que era onde dava. Eu sabia que os caras não iam mexer na minha cueca, né? Óbvio. Eu escondi na cueca o celular, um iPhone 4, na época que minha mãe pegou com milhas do cartão. Aí notebook também não podia ficar, era minha vida. Já fui. É bizarro pensar que eu tive essa reação tão rápida, né, mano? Foi muito ligeiro, velho. Já escondi o notebook lá no armário. Meu irmão também, dentro dos cobertores, porque eles não iam mexer nos cobertores, iam roubar no máximo roupa e as televisão do meu quarto. Televisão, Smart TV que tinha, na época que era lançamento, levaram embora, levou o videogame deles, um outro ficou em cima não, 2 televisão ficou lá também, não levaram. Mas levaram bastante coisa, que puderam, que estava mais fácil, levaram. Aconteceu um negócio lá que meu pai meio que foi inteligente demais, que ele falou que era meu aniversário e que tinha um bolo mostrou o bolo lá na geladeira. Falei, não, ó, tá chegando um pessoal aí que é aniversário dele, tá, começar a chegar aí, e o pessoal vai ver, vai dar ruim, isso aqui não vai dar bom. E aí buzinaram lá na rua, fora. Alguém buzinou, aí eu falei, ó, deve ser o pessoal chegando, aí eles começaram a correr, aí eu deu a ordem pra eles, ó, vai, vambora, 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 vambora. Aí já tinha enchido um fuzil que eu tinha, com as coisas, encheram o outro carro que eles estavam também. Levaram os 2 carros carregados, saíram com o carro, me arranharam o carro inteiro, baixaram o portão em cima do teto do carro. Uma bagunça, coisa de louco. Acabou pegando fogo lá no nosso comércio, entendeu? A gente tinha 2 lojas, tinha 7 caminhões, tinha 15 funcionários. Meu pai e minha mãe falou, não, pegou fogo lá na loja, queimou um monte de mercadoria, só não queimou os caminhão, né? É isso que eu sei. Foi ficando difícil a coisa, né? Que aí você perde, né? Perde com o assalto, perde lá no incêndio que teve, e aí vai ficando difícil para você, o poder de compra você perde, né, das empresas, é boleto atrasado, é as coisas acontecendo, e aí vai bagunçando tudo, cara. Aí a gente foi tentamos mais um pouco, alguns anos aí, mas graças a Deus, fecha-se uma porta e abre-se outra, né? Que aí no caso ele
começou a jogar e fazer as coisas dele, e foi fluindo, foi dando certo, e foi é, a nossa salvação, para te falar a verdade. Da família inteira, foi ele que assumiu. Porque a gente não tinha condição mais quando tudo aconteceu, né? Ficou muito complicado. E ele que segurou tudo aí. Então, já começou com a responsa grande. E graças a Deus ele deu conta. Eu sabia que o dinheiro que eu poderia fazer jogando era maior do que trabalhando. Que a gente que acompanhava todo dia e via a vida que os caras levavam, a gente sabia que os caras estavam bem das pernas, né? Que os caras não estavam mal, pô, fazendo vídeo, os caras fazia vlog e tudo. Você via que os caras estavam bem da vida. Então eu sabia que ali dava pra tirar uma grana muito maior do que o trabalho convencional. Meu, ele é novo ainda. Se não der certo, ele erra, ele vai. Dá tempo ainda de corrigir. Ele vai voltar pro estudo dele, vai se formar, né? Pelo menos uma faculdade tem que ter. E, mas aí foi indo, foi mudando, a coisa foi acontecendo, foi só bênção, cara. Foi uma coisa inexplicável. Pra mim foi inexplicável. Eu não acreditava que iria dar certo do jeito que deu, entendeu? Eu fiquei surpreso com o que ele conseguiu fazer em pouco tempo, porque foi em pouco tempo. Você ter resultado, uma coisa em pouco tempo nova, e no valor, nos números que eram, é um negócio meio, entendeu? Fora da casinha, você não via falar nesses valores aí. Então, mais uma vez, era tudo muito novo, e foi, né? Quando eles começaram a jogar, formaram o esquadre, o trio, e começaram a ganhar, a gente via o resultado, porque praticamente foi na pandemia quando começou isso tudo, né? Então aí ficou todo mundo trancado e a gente respirando aquilo 24 horas por dia. Então ou levava ele pro time, ou era treinando, ô pai, vai buscar isso para mim, vai comprar isso, preciso de tal coisa, e aí eu comecei a me envolver mais e ver as coisas. E o resultado foi vindo, né? Que foram os campeonatos. E aí era campeonato quase todo dia, teve uma época que era todo dia, tanto é que eles ganharam, conseguiram um feito aí histórico que acho que ninguém conseguiu até hoje, que foi ganhar um campeonato na hora do almoço e outro de noite, né? De tanto que eles ganhavam aí, teve um dia que eles ganharam 2, num dia só conseguiram ganhar 2 campeonatos, entendeu? Então era muito prazeroso para nós, né? De ver isso, e aí você fica muito orgulhoso, lógico que fica, né? Fica não só dele, como do Pietro também, que aconteceu lá onde a gente morava lá também, de ganhou lá, acho que os 3 campeonatos, ele deve ter ganhado lá o Pietro. Então é orgulho, os dois, né, para nós, hoje. Mas foi difícil. Hoje em dia eu vejo que eu não entendi muito bem, meu pai falou ali, né, que eu tive que salvar, mas na época eu não entendi muito bem. Só que agora que eu já fiquei mais velho, eu entendi que eu tive que, tipo, ser pai de família, entre aspas, muito cedo, né? Porque, pô, não tenho filho, mas querendo ou não, eu tive que ajudar a minha família, então eu tive a responsabilidade de um homem da casa, tá ligado? Então, hoje em dia, mano, é muito satisfatório, porque, pô, ouvir do meu pai tudo que ele falou ali, dá um sorriso no rosto, né? Não tem como. E... Libertador, mano. Libertador porque foi um processo difícil mesmo. Como você disse ali, até eu receber o contrato com a Nimo, meu pai ainda tava com o pé atrás. E algo completamente diferente do que ele tava habituado. Então eu acho que a palavra é libertador. Libertar, mano. Sabe? E o que você tira de aprendizado de toda essa história? Até pensando nos pais que estão vivendo algo parecido agora. Que eles olhem com carinho. Que na época eu não tinha essa visão, entendeu? Com carinho sobre o filho deles. Mas também tem que ver se o filho tem o dom, né? Porque os dois nasceram com dom, né? Tipo, caiu 2 raios na minha casa, caiu logo 2, né?
Então, hoje eu teria outra cabeça. Hoje eu olharia de outro modo, se fosse hoje, entendeu? Então, eu falo para os pais, se tiver um filho assim em casa, que olhe diferente, tente apoiar, né? Passou muita dificuldade, a gente dificultava muito para não deixar jogar, e mesmo assim ele conseguiu vencer, entendeu? Mas é esforço e mérito deles, né? Dele e dele, do Pietro no caso, né? Dos dois, né? Então é praticamente isso. É muito orgulho. Se chegar a acontecer na vida de qualquer um pai aí, que eu sinto muito orgulho hoje dos dois, entendeu? Da trajetória deles aí. Eu tava jogando, né, no Discord com o meu sócio da época, que era dono do servidor de Mine junto comigo, que era o Zenix. E ele falou, vamos jogar Fortnite? Aí eu... Mano, não sei, velho, esse jogo eu não acho da hora não, que meu irmão jogava, né? Aí ele, não, instalei, bora jogar. Aí eu fui, joguei e não achei legal. Aí beleza, no outro dia ele me chamou de novo pra jogar, eu fui, joguei, não achei legal de novo, no segundo dia. Só que aí... eu vi alguns streamers jogando, o Alan Zoc e tal, vi também os moleques jogando mais dias, e aí os moleques que era da Legits, que era meu clã do Mine, também estavam jogando. E aí eles me chamaram pra jogar, e aí juntou eu vendo outros streamers, juntou os moleques que era do meu clã do Mine me chamando pra jogar, e aí eu, pô mano, tá, vamos dar uma chance pra esse jogo. Aí eu comecei a jogar, e aí eu comecei a perceber que eu tava evoluindo e conseguia matar os caras, porque antes eu só morria. E aí, quando eu comecei a matar os caras, eu comecei a me divertir, porque eu sou extremamente competitivo. Então, quando eu tô perdendo, o jogo é ruim. E quando eu tô ganhando, o jogo é bom, entendeu? E aí, eu comecei a achar o jogo bom porque eu tava jogando bem. E aí, eu comecei a melhorar cada vez mais, comecei a me apaixonar, até que chegou um ponto que eu falei, mano, sou muito bom e vou atrás de jogar Scream. Que foi um belo dia que eu conheci o Mystic, né, que é um amigo meu, conheci jogando solo mesmo, tipo... eu matei ele, ou ele me matou, alguma coisa assim, eu acho que a briga foi boa e eu adicionei ele. Entrei no Discord com ele e nós começamos a jogar. E aí ele me apresentou a screen da FMS, aí eu vi que eu dava pau nos caras lá e aí eu vi que era bom. Teve a situação do cheat, né? Mano, a gente começa a contar essa história com o contexto de que eu postei um vídeo, né? Apareceu uma mancha vermelha até que tá no easter egg aqui atrás. Tá aqui, ó, só pra vocês entenderem. Foi assim que começou, mano. Eu gravei um vídeo de Solo vs Squad, apareceu essa mancha vermelha aqui na minha tela, vocês podem ver aqui, ó. E os caras falaram que eu tava usando o hack por isso, mas se você for ver, a mancha não tem nem formato de um boneco, é só uma manchinha. E isso era bug ou do Sony Vegas ou do OBS, né, que gravava. Eu não sei de onde era o bug, mas era bug de alguma coisa, apareceu isso daí. E aí os caras começaram a me chamar de cheater. Na época, tinha uma rapaziada que já não gostava muito de mim. Porque eu vim no Mine, fiquei bom em pouco tempo, então não sei se a palavra certa é inveja, mas os caras estavam na minha maldade. Ponto. E aí começaram a falar que eu tava usando hack no Twitter, começaram a falar que eu tava usando hack no Discord da FMS Screens. E aí, mano, deram expose de mim, fizeram um vídeo, mano, me detonando e tal. Aí eu, sei lá, tipo, fiquei pensando, tá, o que eu posso fazer pra provar que esses caras estão errados? Aí eu falei, pô, se é uma mancha, supostamente é um wall hack. Então, se não estão me chamando de aimbot, eu vou provar que na minha tela não tem nada. Aí eu coloquei uma câmera virada para a tela do meu monitor, que estava em cima do meu ar-condicionado portátil que eu tinha na época, e comecei a gravar e entrei na Scream, que é esse lobby contra jogadores profissionais. E aí, na época, tinha dois caras que eram muito grandes, os maiores, era o Pulga e o Tony, na época, os maiores do Fortnite. E aí eu entrei na Scream, primeiro lobby, com a câmera virada pro meu monitor, gravei uma full gameplay, que é uma gameplay sem cortes, gameplay pura, tipo 30 minutos, sem cortes nenhum. Matei os dois na partida, primeira tentativa, tá? Primeira tentativa, já trombei eles, matei eles, gravei com o bagulho virado pra tela do meu monitor e ganhei a Scream ainda. Então foi tudo perfeito. Foi a primeira partida, a primeira tentativa, matei os caras, ainda ganhei a Scream. Foi tipo o cenário mais perfeito do mundo, tipo, a perfeição. E aí postei. Sei lá, 2 dias tinha quase 500 mil. Tipo, o bagulho
astronômico, 100 mil likes, e o próximo vídeo que eu postei tava pegando, tipo, 120k em 24 horas. Pra você ter uma noção, antes de eu postar esse vídeo, eu pegava, sei lá, 20 mil, 30 mil views em um dia. Eu pulei pra 120. Eu quadripliquei minhas views. Foi, tipo, uma virada de chave das maiores já vistas. E na época eu tava na Frontline, né, que era o time do Flex, eu recebi uma mensagem no WhatsApp dele pedindo pra me privar o vídeo. Eu falei pra ele, mano, eu não vou privar, porque se eu privar o vídeo, eu vou estar meio que assinando um atestado de que eu sou cheatado, porque se eu tô escondendo, eu não tenho nada pra esconder, eu não cheatei. Aí ele, não, priva o vídeo e tal. Aí eu lembro que, eu não lembro se eu privei ou não, isso eu não lembro, tá? Eu só sei que, tipo, eu já comecei a pensar na minha cabeça, tá bom, eu não uso hack e eu não vou deixar isso ficar desse jeito. Porque eu acordei e fui jogar screen, entrei no Discord da FMS, os caras tava tipo, Venoninho tá usando hack, sabia. Não é possível o cara ficar tão bom em tão pouco tempo. 3 meses o cara tá jogando Pro, 2 meses o cara tá jogando Pro, quer enganar quem? Tipo, os caras me dando hate pra caramba. Tipo, o cara conhecido na época, Pro Tier 1 da época, os melhores, tá ligado? Os caras me destruindo no Discord. E aí eu lembro que o dono da screen, que era o Nether, não deixou os caras me banir porque ele achava que eu não cheatava. E isso foi um bagulho que eu admirei, tipo, o cara não me baniu da screen. Por isso que eu tive acesso ao chat, porque eu não tava banido, porque os moderadores queriam me banir, só que o dono não deixou. Por isso que eu tive acesso ao chat e tive acesso a isso. Postaram no Twitter e tudo mais, e o Flex veio falar pra mim pra privar o vídeo, eu não privei, ou privei, não lembro agora, e aí eu pensei na minha cabeça, pô, tá, eu vou provar que eu não uso, e na minha cabeça não passou por nenhum momento que eu ia sair por baixo, mano. Muito pelo contrário, pra minha cabeça passou tipo, essa é a oportunidade de eu explodir de vez, mano. Os maiores estão me acusando, o público dos maiores está me dando hate, eu vou provar que eu não tô fazendo nada e vai todo mundo ver, e aí eu vou estar com os holofotes todos pra mim. Cara, eu também queria falar contigo sobre a Cloud9. Mano, a Cloud9 foi o seguinte, eu recebi a proposta junto com o DK, eu não recebi a proposta isolado, porque tinha o World Cup na época, que era o maior campeonato de Fortnite, campeonato mundial. E eu não passei pra World Cup, só que o DK e o Nix e o PFzinho, que eram o W7M comigo antes, passaram. E eles queriam um squad. Então o DK era meu duo. E aí meio que eu fui pra completar o squad, junto com eles. Aí recebi a proposta e tal, e era um bagulho surreal, assim, pra mim. Até no dia que eu fiquei sabendo que o Nix e o PF receberam a proposta primeiro, né? A gente tava num rolê na Quasar, que era o time do Pyongyi na época, e aí o PFzinho chegou e falou assim, pô, mano, a gente recebeu a proposta da Cloud9 e eles querem vocês. Falou pra mim e pro DK, né? Aí eu e o DK, não, é impossível. Ele, não, mano, os caras querem um squad, vamos ver isso daí, eu vou passar o contato do Lucas pra vocês, que era o cara que tava cuidando na época, né, trabalhava na Cloud9, que é um brasileiro. Não, que a gente vai desenrolar isso daí. Aí eu e o DK, cala a boca, PF, não sei o que lá. Porque, tipo, pô, Cloud9, né, era um bagulho surreal, receber em dólar, time estrangeiro, era tipo dream do dream, né. Aí a gente, beleza, passou esse dia. Aí realmente o DK teve reunião lá, o Nix e o PF realmente tiveram reunião, e aí o DK falou, mano, seguinte, velho, a gente vai ter uma reunião aí e vamos ver o que vai dar. Aí foi isso mesmo, os caras quiseram um squad, mandaram o contrato pro meu e-mail, e eu lembro de eu não assinar o contrato por uma semana, porque era uma camiseta muito pesada pra mim, mano. Era Cloud9, era tipo sonho de infância jogar no time estrangeiro. Era um time que já era renomado, já tinha ganhado Major no CS, já tinha sido campeão de LCS no LoL. Era a Cloud9, era tipo uma das maiores orgs da época, tá ligado? Tipo top 3, assim. E aí ainda salário em dólar, mano. Pra jogar, sem precisar entregar muita coisa, só jogar, sem pegar porcentagem. Você é louco, mano. Eu fiquei em choque. E no dia que eu fui anunciado na Cloud9, eu fui anunciado com uma print, né? Não foi feita vídeo de anúncio nem nada, até porque os caras estavam no NA e eles precisavam anunciar a gente antes da World Cup. E não tinha tempo pra fazer um anúncio de vídeo. E eu lembro que na época o pessoal criticou e tal, anunciaram por uma print e tal. Só que, mano, eu juro, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Por mais que eu tenha sido anunciado por uma print, era o sonho da minha vida ali. Então, tipo, eu lembro de ter ido tomar banho, ter ficado, tipo, muito feliz no banho, sorrindo no banho e tal. O dia inteiro eu fiquei sorrindo praticamente. A vontade de jogar quadriplicou. Eu tava, tipo, num êxtase absurdo. Era, tipo, uma conquista extraordinária, mano. Que por mais que tivesse sido anunciado por uma print, pra mim significava muito mais que isso. Você sente que teve um momento de queda depois de toda essa emoção do anúncio? Cara, com tudo que aconteceu no ano de 2020, 2021, eu acho que isso mexeu com a minha cabeça, né? Porque, pô,
Tava pegando números bizarros em live, 20 mil viewers, tava vindo de uma série de vitórias, e aí eu comecei a não ganhar tanto camp mais, comecei a não ganhar mais mesmo, sabe? Deixei de ganhar, comecei a ficar top 2 ali, top 10. E os números da live deram uma diminuidinha também, então eu acho que isso mexeu com a minha cabeça. E ainda também não tava curtindo o jogo, que lançaram o capítulo 3, não tava legal, veio arma que ficava varando construção, não era mais aquela mecânica de box fight, já tava uma mecânica de jogo diferente, que na época eu não me adaptei muito legal, junto com as questão dos números ter abaixado, junto às questões de não estar ganhando, juntou tudo num burnout que eu falei, mano, eu preciso de um tempo, senão eu vou surtar. E essa foi a época que eu pausei minha carreira no Forte e comecei a sentir amor pelo Valorant, que era o jogo que eu já jogava, mesmo enquanto estava jogando Forte, só que não full time, né, que é tempo inteiro. E aí eu meio que larguei o Forte pra migrar pro Valorant full time. Que foi a época que eu tava no período de recuperação mental. Tanto é que eu jogava as rankeds do Valorant e tava tiltado demais, tava... Sabe quando você tá ali, mas você tá frustrado, mano? Eu sentia que eu tava frustrado. Tipo, eu não tava dando o meu melhor ali, meu 100%, entendeu? Você sente que foi nesse momento que você conheceu o famoso lado destrutivo do cenário? Cara, não, justamente por isso que eu acho que eu consegui sair por cima, porque eu já vim de um cenário extremamente tóxico, parece que não, mas o Mine era um cenário extremamente tóxico. Quem era da época sabe que era bizarro, tudo falar, Minecraft, impossível. Não, era muito tóxico, era bem mais destrutivo que o Fortnite, com certeza. Então, meio que eu já sabia como lidar, porque eu já tinha passado por isso no Mine, então... Já vi outras pessoas passando por coisas do gênero no Mine, então, tipo, era uma bagulho que eu já sabia como é que era, porque eu vi de uma comunidade extremamente tóxica. Só que no Fortnite, era a primeira vez, como ele que nem tu falou, não tinha acontecido antes no Fortnite. Acho que com ninguém no BR, na verdade. Daí eu só reagi da melhor forma possível e saí por cima, mano. Mas não foi novidade pra mim, não. Quando você está em uma org como a Cloud9, você tem uma legião de fãs te acompanhando. Mas na mesma moeda, isso também significa ter que lidar com uma pressão absurda, né? Então, esse o ponto que eu falei pra você que eu surtei, porque eu sabia da pressão, sabia do peso da camiseta, e era um sonho pra mim, era a realização de um sonho, então não era qualquer coisa, entendeu? Eu ia colocar amor naquilo, só que a expectativa era tão alta, de mim comigo mesmo, eu acho que o fato dos outros também pesa, mas de tipo, a ponto de eu anotar assim, não é porque você é da Cloud9 que você não pode errar, não é porque você joga para uma organização estrangeira que você tem que ser perfeito. Tipo, uns anotações desse tipo, sabe? Porque eu não tenho umas anotações agora, senão eu mostrava pra você. Mas era tipo, anotações que eu fazia pra mim mesmo, pra eu ler e me sentir melhor quando eu me sentia ameaçado pelo meu desempenho, entendeu? Ou por um erro que eu cometi. Então, tipo, a pressão era tão alta de perfeccionismo que teve uma vez que eu peguei top 3 no FNCS e achei ruim, velho. Tipo, top 3, ruim, eu fiquei mal. Eu lembro de ter ficado mal, mano. De estar voltando, eu lembro até, tá voltando da W7M, a gente passava pelo túnel da Ayrton Senna, né? Eu lembro de eu estar passando pelo túnel da Ayrton Senna e pensando, nossa, que merda, eu peguei top 3. Ficando triste porque foi em terceiro lugar, mano, sendo que era bom, tipo, o perfeccionismo era nesse nível, entendeu? Eu tava acostumado a só ganhar. Bizarro, mano. Eu acho que eu só encarei porque eu era muito novo ainda, então eu tentei mascarar essa pressão, mano. Eu acho que eu não transpareci isso pro público e eu acho que o público não sentiu isso, tá ligado? Tipo, eu fui mudar mais esse negócio de perfeccionismo nem tanto nos dias de hoje. Mas ainda sou bem, tipo, chato com questão de autocobrança, mano. Mas antes eu era bizarro, assim, eu não podia errar que eu já ficava mal. Queria que você falasse mais dessa ligação que você teve com a Giovana, mano. Cara, foi num belo dia que eu tava dando rolê direto com os meus amigos lá, quando eu morava junto com eles em São Bernardo, que a gente tinha uma mansão que a gente morava todo mundo junto. Eu tava, tipo, numa vida meio de muito rolê, pouco trabalho. E aí, num belo dia, eu virei à noite e, mano, eu percebi, comecei a ter uma bad, assim. E aí eu, tipo, porra, mano, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô vivendo uma vida louca, não tô fazendo os negócios direito e tal. Mandei mensagem pra minha assessora, que é a Giovana, e falei, Giovana, eu preciso de uma psicóloga agora que eu tô surtando. Aí ela foi, arrumou uma psicóloga, no mesmo dia eu fui virado pra psicóloga, comecei a conversar com a psicóloga. E pra mim foi difícil, né, mano, por causa que
tinha um pouco de ego das minhas emoções, né? Não queria aceitar o que eu tava passando. Tava tipo, pô, como assim, mano? Como que eu tô desse jeito? Sendo que eu tava tão bem agora há pouco, agora eu tô ficando mal, tô ficando deprimido. Por quê? Eu já conquistei um monte de coisa. Não era pra eu estar assim, mano, era pra eu estar bem. Só que não é só sobre conquista você ter um psicológico bom, é sobre comer direito, é sobre dormir no horário certo, é sobre acordar no horário bom, praticar exercício físico. Então eu tava comendo besteira, dormindo tarde, fazendo rolê quase todo dia com meus amigos. Tava vivendo uma vida desregulada, mano. Não tem como você ter uma saúde mental boa vivendo uma vida desregulada. Ainda mais você sendo um atleta profissional, você tem que ter uma vida de atleta. E eu não tava tendo uma vida de atleta. Mano, tava mal, hein? Eu acho que esse pau até chorei falando com ela. Acho que eu chorei falando que eu precisava de ajuda, que eu não ia dar conta de continuar do jeito que eu tava e eu não tava conseguindo me resolver sozinho, que eu precisava de ajuda profissional. Isso era umas 6 da manhã, velho. Foi no começo de 2021, né? Ele estava nesse ciclo de jogar o Fortnite 24 horas, ele só fazia isso. E chegou num ponto de que ele estava se cobrando demais, ele estava muito estressado. E ele percebeu que ele não estava aguentando mais a pressão, né? Eu lembro que foi depois de um campeonato, eu não lembro qual. Os campeonatos acabam 9 horas da noite, por aí. E aí, quando foi 1 hora da manhã, ele me ligou, chorando, assim, aos prantos, falou: Gi, eu vou desistir de tudo, eu não aguento mais, a minha cabeça tá explodindo, eu não consigo mais. E aí eu tentei acalmar ele, falei: Patrick, calma, você precisa de uma psicóloga, você entende isso? Entendo. Então, eu vou te arrumar a melhor psicóloga desse país, a melhor psicóloga que eu conheço, e você vai se dedicar. É isso que você quer? Quero. Então, tá bom. Então, se acalma. A gente marcou a consulta com a Xiselma, que é uma psicóloga maravilhosa, e ele tá com ela até hoje. Ele é muito compromissado, então ele entendeu que era um compromisso, que ele tinha que fazer, que ele tinha que ir, para ele chegar no objetivo que era melhorar. E para ele era só no jogo, mas aí ele descobriu que era na vida em todos os sentidos, sabe. Ele não abriu mão de lutar pelo que ele queria, sabe. E ele percebeu que ele precisava de uma psicóloga, ele conseguiu perceber que aquilo estava sugando e levando ele para baixo, sabe. O jogador ele enfrenta muitas questões, então a pressão do público, a pressão do próprio ranking do jogo, né, a autocobrança interna, a ansiedade pré-performance, tudo isso impacta nesse desenvolvimento, né, dele como profissional. Quando eu digo que o ambiente é hostil, é que muitas vezes o público, né, quem acompanha esse cenário, exige muito daquele jogador e esquece que ele é humano. A partir do momento que ele expôs isso, eu acho que abriu, assim, muitas portas para as pessoas terem coragem de falar sobre. E eu lembro que nessa época, nas redes sociais dele, os comentários eram: Black, pelo amor de Deus, você me salvou, eu procurei uma psicóloga, e eram, assim, milhares de comentários nesse sentido. Então, eu acho que ele ter falado, e qualquer outro influenciador se posicionar sobre, ajuda muito o assunto a evoluir e as pessoas realmente abrirem a cabeça para esse assunto, sabe? Para procurar ajuda e tudo mais. Cara, você tem milhares de pessoas que te acompanham. Queria te perguntar sobre a dificuldade que foi colocar tudo isso pra fora. Cara, era difícil botar isso pra fora pra mim porque, querendo ou não, tinha vindo de uma época que eu tava fazendo muito sucesso e eu não queria falar isso a público porque eu acho que coisas pessoais assim é meio perigoso você expor pra público, né? Porque às vezes você não sabe como a rapaziada vai reagir, também meu público, querendo ou não, é mais adolescente, né? Então, não sei se a rapaziada conseguiria me ajudar nisso, então eu acho que eu fui inteligente de enxergar que eu precisava de uma ajuda profissional. Mas é como eu te disse, o ego de você achar que você consegue resolver as coisas sozinho, é mais do homem isso, né? De não querer fraquejar e tal, você acaba não querendo ir pra terapia, só que foi num nível que eu tava tão mal que eu tive que ceder, tá ligado? Eu tive que ceder esse orgulho, esse ego, entendeu? E ir buscar ajuda. Que é uma coisa que eu vejo que muita gente não faz, mano. Muita gente ignora isso, tipo, continua, não, eu consigo resolver sozinho aqui e fé, tá ligado? E o que você falaria pra essas pessoas? Ah, mano, é besteira não querer buscar ajuda profissional, é besteira você querer ficar sofrendo sozinho, sendo que você pode tratar com um profissional que vai ter uma visão de fora da sua situação, vai conseguir, tem mecanismos e tem conhecimento para tratar da sua situação e te ajudar a enxergar a melhor forma de você sair do buraco, ou de você
ter melhores hábitos, ser uma pessoa melhor, saber conversar melhor com as pessoas, saber lidar com situações melhores, sabe? Todo o trabalho de um terapeuta que, mano, você não vai fazer sozinho, porque você não é especialista nisso. Ainda mais que você tá num buraco que você mesmo não consegue enxergar uma saída. Você tem uma visão de fora de uma pessoa que tratou pessoas com casos parecidos, ou... Cada história é uma história, né, mano? Nunca é igual, mas a pessoa sabe mais ou menos como trabalhar você ali, como usar o teu cérebro pra, tipo, te estimular a continuar seguindo em frente, sabe? Todo mundo tá nessa loucura de, tipo, vou ficar jogando até tal hora e o outro tem que fazer isso também. Se o outro não fizer, o outro não tá querendo tanto quanto eu. E aquela autocobrança de um com o outro que é de si mesmo, mas que passa a ser do outro também, porque é um jogo em equipe, né? Trabalho em equipe. E, mano, quando vai ver, tá todo mundo no mesmo buraco, um enfiando o outro mais no buraco. E não, mano, que vamos jogar o dia inteiro. Sendo que, tipo, pô, é bom jogar muito, é bom jogar muito, é bom treinar muito, é bom treinar muito. Mas você precisa cuidar da sua saúde também, senão você não vai desempenhar. Então eu enxergo que o pessoal tá muito cego pela recompensa, muito cego pelo desempenho, pelo objetivo final, que acaba esquecendo de si mesmo, tá ligado? No esportes é o lugar onde as pessoas mais esquecem de si mesmos, sabe? Você sente que o cenário do esporte é acolhedor, por assim dizer? Nem um pouco, porque por causa das redes sociais mesmo, né? Querendo ou não, o cenário de esportes ele tá ligado com as redes sociais. E nas redes sociais tá muita cobrança pra todo mundo, mano. Até pra quem não é tão conhecido, é muita cobrança, é muita comparação. É muito tipo, o cara conseguiu, você não, tu tem que fazer isso, isso, isso. Quando na verdade cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. E cada um com a sua individualidade. Às vezes o que funciona pra fulano não funciona pra ciclano. Então, tipo, é muita comparação, entende? Tipo, não, que eu tenho que fazer desse jeito porque pra esse cara deu certo. E às vezes a pessoa esquece de si mesmo, sabe? Tipo, começa a se automutilar com hábitos e coisas ruins. Os profissionais criadores de conteúdo, eles estão também dentro de um cenário onde eles têm que vender. O que eu quero dizer com vender pro público? Às vezes o cara não quer mostrar esse lado mais na moral, mais fraquejado, de tipo, pô, rapaziada, vamos cuidar disso, daquilo, porque às vezes o público dele pode ver ele como pode meio que perder a estrela do ídolo, tá ligado? Eu já não ligo pra isso, eu já falo abertamente na minha live sobre saúde mental, tento influenciar a rapaziada aí pra psicóloga, falo dos meus defeitos, das minhas coisas, mas tem um cara que eu conheço, jogador profissional, amigo meu, inclusive, que o cara justifica tudo, sabe? Tem medo de entrar nesse lado mais fraco, porque tem medo do que o público vai pensar e do que o público vai falar. Então eu acho sim que a responsabilidade é dos criadores de transmitir a mensagem, mas acho que tem muito culpa do público de pressionar os criadores, tá ligado? Porque os criadores têm que estar sempre ali. Não, o que eu sou, eu tô sempre bem vestido, eu tô sempre bem, sempre sorrindo. O criador, o profissional também, ele tem que estar desempenhando um papel o tempo inteiro para poder vender. Ninguém quer ver uma live de um cara triste, ninguém quer ver uma live mais séria, ninguém quer ter um papo sério, um papo mais chato, tá ligado? É difícil, mano. É mais limitado o público. Então eu acho que, tipo, eu não colocaria a responsabilidade 100% em cima dos criadores e dos jogadores profissionais, mas colocaria parcialmente e outra parcialidade no público. Tem muita gente nova entrando no cenário. Você sente que ele tinha que estar preparado para recepcionar melhor essas pessoas? Eu sinto que estar preparado nunca vai estar, mano. Mas eu sinto que o cenário de esportes precisa ser mais acolhedor, mano. Eu acho que tá muito rígido tudo, mano. Tá muito pesado. Energia pesada, sabe? As pessoas estão ficando deprimidas em pouco tempo, mano. As pessoas estão surtando, estão caindo no ciclo da autocobrança, de tudo. Tá bem tóxico mesmo, mano. Então é uma pergunta que eu realmente não sei te responder, porque eu acho que é algo que vai se adaptando com o tempo, né? Você conta com uma empresa gigante nos bastidores, que é a Logitech. Pode falar um pouco sobre a importância disso pra você? Mano, eu me sinto realizado, porque a Logitech, querendo ou não, é um sonho pra mim, porque eu comecei a jogar desde criança e são periféricos que existem há mais de 10 anos, né? É uma marca que não é de hoje, é uma marca consolidada, uma marca enorme, que eu já vi outros jogadores profissionais como Simple, sabe, aparecerem, tipo, nas embalagens e tudo mais, de ter o apoio da marca, de ter os periféricos e, pô, querendo ou não, no Brasil, é patrocinado Pro Player pela Logitech, só tem eu, então, querendo ou não, é um negócio muito exclusivo e um negócio muito foda. E recebi, por exemplo, Pro X TKL Rapid, que é um teclado que eu tô usando aqui. Guys, é bom, tá? Não tô falando isso só por causa da marca, não. É bom, eu recebi antes, então é muito foda. Primeiro jogador profissional do Brasil, eu recebi o teclado, poder testar, sendo que eu sempre fui apaixonado por periférico. Tem um armário ali que tem 1 milhão de mouse, 1 milhão de teclado.
pô, recebo de graça, não tem que pagar, recebo antecipado, é uma honra enorme. E cara, não tem como fazer um documentário sobre você sem falar do Fallen. Não existe. Pode falar um pouco sobre a influência que ele tem na sua história? Gabriel Toledo, né? O gigante professor aí, mano. Foi minha jogador profissional, inspiração total no Brasil. Torci muito por ele ali nos anos 2014, 15, 16, 17, 18. Depois 19 entrei pro Forte, parei de acompanhar um pouco. Conheci o Fallen em 2015, se eu não me engano, na X5, um evento da X5, que o povo da Luminosity foi lá e consegui falar com o Fallen nesse dia, não consegui falar com os outros, e eu fui conversar com ele, cara, ele me tratou muito bem, tipo, eu peguei uma fila toda, eu era uma criança qualquer, sabe? Ele perguntou de mim, perguntou o que eu fazia, da onde eu vim, mano, perguntou uma par de coisa pra mim, e ele já era minha inspiração, e eu me senti acolhido por ele naquele momento. Aí eu falei, caramba, mano, eu quero ser igual esse cara, eu quero ser diferente dos outros. Não tô desmerecendo os outros, mas eu sinto que o tratamento que ele teve comigo foi diferente, sabe? Foi um tratamento diferente, foi um tratamento ali de... Não sei, mano, parece que eu tive uma conexão com ele ali. Eu acho que provavelmente ele não deve lembrar desse momento, mas ficou marcado pra mim e eu nunca vou esquecer, que foi ali que eu falei, mano, esse cara é o cara que eu vou me inspirar pra ser jogador profissional. E, mano, professor é professor, né, velho? Tipo, inspiração máxima, o cara me ensinou a jogar CS, aprendi a jogar CS com ele, os vídeos que ele gravava pra Games Academy, eu não tinha dinheiro pra pagar o curso pago, mas ele também disponibilizava vídeos gratuitos no canal dele, do YouTube, que eu assistia, vídeo de Smoke, como fazer tal coisa, coisa de que uma criança precisa saber, né? Porque, querendo ou não, era uma criança, precisava aprender a jogar. E aprendi a jogar CS vendo um professor, e, mano, inspiração máxima, você é louco, meu ídolo. E agora você é o ídolo de muita gente. É engraçado ver essa inversão de papéis? Cara, eu já refleti sobre isso, e sim, é bizarro, só que eu não consigo... Quando você é o ídolo, acho que você não consegue enxergar tanto o tanto que o fã é obcecado por você. Eu consigo enxergar por causa do meu lado com o Fallen, eu enxergo o quanto que eu sou fã dele, sabe, até hoje. Só que, às vezes, eu não consigo enxergar um moleque que é muito meu fã, assim como eu acho que talvez ele não consiga enxergar o tanto que eu sou fã dele, entendeu? Porque quando você vira ídolo, você é ídolo de muita gente, entendeu? Então, muda. Família, eu queria agradecer do fundo do meu coração todo mundo que doou seu tempo aí pra assistir meu documentário, ouvir um pouco da minha história, ouvir um pouco mais sobre o Patrick, né? Que eu acho que vocês estão muito acostumados a ver o Blackout, estão muito acostumados a ver quem eu sou nas lives, quem eu sou nos jogos, e não tá acostumado a ver meu lado pessoal, ver um pouco do que minha família teve pra falar também, das histórias, saber mais a fundo sobre o que eu passei, sobre como realmente foi as coisas, que eu acho que tem que servir de inspiração pra vocês, pra somar na vida de vocês, que eu acho que o intuito é esse, mano, é você ouvir uma história e aprender com ela, às vezes pra, talvez, mudar, no caso dos pais, né, mudar a perspectiva de vocês em relação aos filhos, no caso dos jogadores, sonhadores como eu, saber que às vezes o caminho pode ser difícil, pode ser de batalha, mas que você pode chegar lá com muita garra, dedicação e resiliência, mano. Tamo junto.